Oi gente, eu sou a Ana do Entre Filhos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir Lendo por 24 Horas, edição 3. Gente, bora para mais uma edição de Lendo por 24 Horas. Lembrando que esse Lendo por 24 Horas, para quem não assistiu aos outros dois vídeos aqui do canal, ele não é a maratona 24 horas sem parar. Lendo 24 horas cronometrado. Eu começo a ler, ligo o cronômetro e quando eu paro de ler, eu pauso e depois retorno quando eu pegar novamente o livro para ler. Então, eu já fiz 2 edições aqui, vocês encontram aqui no canal. No primeiro, eu li 1236 páginas, eu verifiquei antes de começar a gravar o vídeo. E o segundo, eu li 1299. Essa diferença de números de páginas muito provavelmente se dá à edição do livro, se era um livro maior, né, de altura, ou um livro menor, um livro mais fino ou um livro mais grosso, ou até mesmo a diagramação, dependendo do tamanho da letra, ou o tamanho das margens, se o livro tem ilustrações, enfim, tudo isso conta, né, para influenciar no tempo de leitura de cada livro. E também, gente, o que conta é o nosso ritmo de leitura. Cada um tem o seu ritmo de leitura. E o meu, como eu costumo ler utilizando o meu vídeo da técnica Pomodoro, eu sei que a cada intervalo de 25 minutos, eu leio em média 16 páginas. Eu já comprovei isso por curiosidade. Então, esse é o meu ritmo de leitura e a gente tem que respeitar o nosso próprio ritmo. E não é uma questão de apostar corrida. Eu acho que cada um sabe quanto tempo você demora para ler uma página de uma forma que você esteja entendendo, compreendendo toda a história e não tornando aquela leitura uma leitura dinâmica, né? Só passando os olhos. Que eu acho que essa experiência não vai ser tão interessante. Mas então, acho que essa diferença entre os 2 primeiros vídeos se deu a isso, as diferenças das características dos livros que eu escolhi. Eu já escolhi um livro, o primeiro, aqui para esse vídeo. E eu tô bem animada, porque ele foi um presente de aniversário e é um best-seller muito hypado. Eu só vejo elogios a respeito desse livro. E não é um suspense, gente. Não é um suspense. Eu vou começar esse vídeo com um livro de fantasia. Será que vocês apostam? Qual livro é esse? Se vocês assistiram ao vídeo em que eu mostro os livros novos que entraram para minha estante do mês de março, entre presentes de aniversário ou comprinhas, faz a sua aposta aqui nos comentários. Deixa aqui a opinião de qual livro vocês acham que é. Já dei a dica de que é um presente de aniversário. Então, talvez quem assistiu o outro vídeo já sabe qual é. Mas já deixa o like agora no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal caso esteja chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. E, gente, deixa nos comentários também ideias de desafios para eu gravar aqui pro canal. Eu gosto bastante de gravar desafios ou maratonas, ou escolhendo a próxima leitura, enfim, eu sempre tô caçando algumas ideias de vídeos para trazer aqui, principalmente de desafios que eu acho divertido assistir e acho divertido gravar. Então, se você tiver alguma ideia, deixa aqui nos comentários, eu agradeço muito por isso. Bora então conhecer esse livro que eu vou iniciar o vídeo? Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Eu nunca sei como que fala o sobrenome dela, gente. Se é Yarros, se é Yarros. Depois eu vou pesquisar para pronunciar corretamente. Mas, enfim, começarei a ler este livro que eu ganhei de presente do meu irmão. Ele tem 542 páginas, é um calhamacinho, né? Então, vou iniciar com ele, talvez... assim, metade dessas 24 horas eu passe lendo ele e depois a gente escolhe um outro livro. Ainda não sei qual que eu vou pegar, mas vou começar por esse daqui. Estou bastante curiosa, até pelos elogios, né, por muitos comentários que eu vi. Vocês sabem, se vocês me seguem aqui, que eu não sou de ler tantas fantasias assim, né? Leio uma ou outra,
Mas e faz um tempinho até que eu não pego uma fantasia, principalmente que inicia uma série. Não estou lembrada qual foi a última que eu peguei, mas estou animada para fazer essa leitura. E essa edição é belíssima, né, gente? Sabe o que eu estava pensando aqui? Eu sempre marco com flag, né? Comecei a marcar com flag e agora eu marco toda vez que eu pego um livro. Porque utilizando o meu vídeo da técnica Pomodoro, dentro desses 25 minutos, como eu não paro para fazer anotação, eu vou colocando as flags e depois faço as anotações de acordo com as flags. Só que dá muita dó colocar flag nesse livro, não dá? Vocês colocariam? Deixa aqui nos comentários. Eu acho, estou pensando, deixei até aqui separado, em colocar essa daqui, ó. Porque aqui é transparente, né? Então não vai ficar algo colorido aqui. Então acho que eu vou fazer isso. Eu vou usar esse daí porque fica transparente e é menorzinho também. Acho que é uma boa ideia, né? Aí se por acaso eu ver que eu não tô curtindo, que tá tampando as imagens, enfim. Aí qualquer coisa eu tiro. Mas durante a leitura acho que eu vou então usar esse daqui. Então bora lá, gente. Bora lá porque já deu quase 10 minutos eu conversando aqui com vocês e vamos ter bastante leitura por aqui. Como esse daqui eu vou conseguir ler ele inteiro, eu já comento a respeito da minha opinião nesse vídeo mesmo. Se vocês já leram esse livro, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês curtiram ou se vocês não curtiram tanto assim. E bora lá começar. Gente, cheguei no capítulo 22 do livro, página 286. Passei um pouquinho da metade. Eu ia parar exatamente na metade, que foi na página 271, mas eu resolvi ler até terminar os 25 minutos do vídeo do Pomodoro. Porque, gente, esse é um tipo de livro que você não tem vontade de parar. Não tem mesmo. Eu tô amando. Está me cheirando uns 5 estrelas e favorito, porque eu estou amando mesmo a história super fluida, daquelas que te prende mesmo e que não dá vontade realmente de você largar o livro. Por isso que agora, gente, são 00:12. Eu cheguei em casa faz pouco tempo, estava na casa dos meus pais. E eu decidi, não, vou gravar agora esse take para eu poder continuar a leitura, porque eu não ia aguentar. Eu quero ler um pouco mais antes de dormir. Então, estou adorando. E olha aqui como está o tempo. Passei um pouquinho da metade do livro, 7h53 das 24 horas. Eu tinha falado que achava que ia chegar mais ou menos em 12 horas a leitura desse livro. Acho que vai passar um pouquinho. O livro, pra mim, ele tem uma vibe misturada, tem um pouco de Harry Potter no sentido de
Acho que porque é por causa das aulas ali, é, aulas sobre dragões, aulas sobre frente de batalha, enfim, acho que me remeteu um pouco às aulas lá de Hogwarts. Também tem essa questão da magia que você capta dos dragões ali, né? O poder. Me lembrou um pouquinho de Divergente também, porque a personagem não pode revelar determinada coisa, tem que guardar pra ela, porque ela corre risco de se descobrirem, né? Como o personagem, como a protagonista lá de Divergente, que não podia ninguém descobrir que ela era divergente. E também tem uma questão ali de acotar, que é um detalhe que também me lembrou aqui, que não dá pra eu comentar, senão seria spoiler, mas tem uma vibe, pra mim, assim, tem uma vibe de todas essas histórias, um pouquinho de cada, sabe? Estou amando. Então vou continuar e acho que não vai passar muito de 12 horas para eu terminar aqui. Aí eu mostro para vocês quanto tempo levou para eu ler o livro inteiro. Gente, terminei a leitura de A Quarta Asa e o cronômetro ao final da leitura estava assim, ó, 15 horas, 19 minutos e 15 segundos. Passei um pouco do tempo que eu achei que levaria para ler este livro, mas eu acho que talvez, porque assim, a história, o livro, ele é bem fluido, né? A escrita da autora é bem fluida, a história, ela prende bastante. Eu gostei muito de A Quarta Asa, eu dei 5 estrelas e favoritei de tanto que eu gostei. Eu acabei de gravar o vídeo de leituras de abril, então não vou me estender tanto assim na minha resenha sobre este livro. Vocês vão ver, porque esse vídeo de Lendo por 24 horas vai sair depois. A minha ideia era ter saído antes, mas acabou que não consegui seguir o cronograma de vídeos. Mas lá naquele vídeo, então, vocês já devem ter visto tudo o que eu falei a respeito da história, enfim. Mas eu amei os personagens, eu amei a história. Fazia tempo que eu não me sentia dessa forma diante de um livro de fantasia. Eu acho que eu falei no começo desse vídeo que fazia tempo que eu não lia um livro de fantasia, não foi? Mas, gente, eu li de Sangue Cinzas esse ano. Me esqueci que eu tinha lido esse livro, mas fazia tempo que eu não me sentia tão empolgada, assim, tão conectada com a história de um livro do gênero de fantasia como eu fiquei com esse daqui. O último, até comentei com vocês no vídeo de leituras de abril, foi o segundo volume de Acotar, Corte de Névoas e Fúria. E esse daqui eu me senti na empolgação, assim como eu me senti lendo aquele outro livro da outra série. E, gente, então assim, pela história, pela escrita, eu achei que eu leria um pouco mais rápido pela quantidade de páginas, né? Tem 543 páginas. Eu achei que eu levaria em torno de 12, 13 horas para ler. Mas há várias coisas que ditam, né? Assim, o ritmo da nossa leitura. Tem o nosso próprio ritmo, né? A gente tem uma velocidade que a gente lê. Porém, tem algumas coisas que ou facilitam ou prejudicam, assim. Eu acho que esse daqui, eu vou mostrar para vocês como está a diagramação. Ele tem 543 páginas, mas dá uma olhada na diagramação. A página inteira tem coisa escrita. Tá vendo? As margens, elas são bem fininhas. Então, assim, são 543 páginas bem caprichadas de escrita. Então, e assim, não há ilustrações, há no máximo essa parte aqui assim, ó, de início de capítulo e a quebra, né? A quebra é quando termina um capítulo para iniciar o outro, mas somente isso. O restante tem bastante coisa escrita. E que isso também ajuda, né, ao período um pouco mais prolongado. Mas enfim, 15 horas das 24 horas já passaram. E vão lá conferir, se vocês não assistiram ao vídeo de leituras de abril, vão lá conferir, porque eu falei bastante sobre esse livro. E, gente, eu amei, eu não vejo a hora da editora lançar o segundo livro aqui no Brasil. Pelo que eu vi, talvez já nesse segundo semestre de 2024, tomara.
Acho que alguém até jogou assim a ideia de que talvez seja na Bienal de São Paulo. Pode ser, né? Porque a Bienal de São Paulo acho que é em setembro, né? Desse ano, pode ser que seja então o lançamento lá, estou achando. Ah, e uma coisa que eu comentei, né, a respeito das flags, que eu falei assim, o corte é tão bonito, será que as flags vão me incomodar? Mas não, gente, ó, as flags, elas têm aquelas, eu usei aquelas das pontinhas transparentes, tá vendo? Então, assim, eu acho que assim dá pra vocês verem que tá a favor da luz. Tá bem discreto, né? Fazendo assim, ó, vocês nem conseguem ver que tem flag aqui. Então, assim, não me incomodou. E deem uma olhada lá no meu vídeo de leituras de abril para vocês conferirem um pouco mais sobre a minha opinião. Mas já fica aqui que eu amei, 5 estrelas e favoritado. E agora, vamos para a próxima leitura, né? Eu não tenho certeza ainda de qual livro eu vou pegar. Nós já trocamos, nós já viramos o mês, estamos em maio agora. A minha ideia era ter pego a próxima leitura de abril, né? Que, se não me engano, foi da Agatha Christie. Mas eu tive que... vários dias eu tive compromisso, precisei sair, enfim. Até levei o meu Kindle junto para fazer a leitura do livro, mas iria prejudicar para eu ficar cronometrando na rua, né? Então, assim, acabei desistindo de cronometrar e li sem sem continuar o cronômetro. Então, eu escolhi uma outra leitura agora para esse vídeo. Gente, fui dar uma olhada ali no carrinho, nos livros que estão na minha TBR de outono. E tenho também alguns e-books, né, na lista. E resolvi ler este daqui, Instinto Materno, da Bárbara Abel. Foi um lançamento, acho que no finalzinho do ano passado, segundo semestre do ano passado. Falei até pra vocês num dos vídeos de lançamento. E eu não me lembro nada a respeito do livro, gente. Não peguei mais a sinopse pra ler depois que eu comprei o livro. Mas, pelo título, né, deve ser alguma mãe fazendo de tudo para salvar o seu filho ou a sua filha. Instinto materno deve ser algo assim. O livro tem 299 páginas e aqui no Scooby eu vi que a média do tempo, ó, dá 9 horas e 52 minutos de leitura. Gente, um detalhe aqui. Eu zerei o cronômetro. Sem querer, eu acabei zerando, porque eu terminei Quarta Asa já faz um tempinho, né? Já faz uns dias. Ainda bem que eu tinha tirado print do tempo que eu demorei de leitura, mas acabei perdendo aqui no cronômetro. Mas, pelas contas, faltam 8 horas, 40 minutos, 45 segundos para fechar 24 horas. Aqui no Scooby tá, então, quanto? 9 horas e 52 minutos? Então, talvez falte um pouquinho só para concluir a leitura. Mas estou curiosa para esse daqui, então vou pegar. Esse daqui vai ser para o desafio de maio, que é ler um livro cujo título possui mãe, mamãe, maternidade, materno, filho, filha. Então, esse daqui foi a minha escolha para o desafio do mês. Eu também deixei separado algumas outras opções, como A Boa Filha, da Carrie Slaughter. E acho que tem mais um, se não me engano, não me lembro. Mas vou ler esse daqui, então. Quando eu chegar em mais ou menos 25% do e-book, eu volto pra gente dar uma olhada nesse cronômetro.
Gente, terminei de ler Instinto Materno, da Bárbara Bell. Levei 5 horas e meia, mais ou menos, para ler esse livro. O Scooby estava dando uma média bem maior, né? Até que foi rápida a leitura. O livro tem 299 páginas só. É bem rápido de ler, tem bastante diálogo, o que torna a leitura mais dinâmica, né? Mais rápida mesmo. E, gente, é uma história bem perturbadora. Eu não sei ainda nem qual nota dar pro livro, porque eu terminei, assim, arrasada. Eu fico muito dividida quando o livro termina dessa forma, porque eu tenho a tendência a acabar tirando uma estrela quando eu me sinto dessa forma. Não posso explicar muito, porque isso seria um spoiler muito grande da história, mas enfim. Vamos à sinopse, que eu não comentei nada com vocês a respeito da história, porque eu não me lembrava. Eu falei sobre ele num vídeo de lançamentos e depois esqueci completamente qualquer detalhe da história. Aqui a gente vai ter duas amigas, duas vizinhas que se tornaram amigas, os dois casais, né? Eles se tornaram bastante amigos. As duas mulheres engravidaram num período bem próximo, diferença de 3 meses. Então os filhos delas acabaram se tornando bastante amigos. E assim se seguiu, né? Eles eram muito próximos até que houve uma tragédia. E diante dessa tragédia, as coisas mudaram da água para o vinho. O relacionamento entre eles acabou sendo colocado à prova ali, né? Era uma situação muito difícil. Então, as coisas ficaram bem complicadas entre as duas famílias. E daí em diante, foi só ladeira abaixo, gente. Aconteceram algumas coisas que uma família acabava culpando a outra por determinadas coisas que aconteciam. E aí a amizade ficou balanceada. Então, assim, só coisas se agravando até que chegou naquele final perturbador. Gente, eu terminei faz pouco tempo, né? Agora há pouco. E tô assim, sem acreditar naquele final. O livro, ó, aqui a capa tá falando. O livro que inspirou o filme, aqui em cima. E eu fui buscar, né? Pesquisei no Google a respeito desse filme. E eis minha surpresa que tem um filme que eu vou confirmar depois, mas pelo Google, né? Tá falando que tem disponível no Prime Video. O filme do ano 2018, acho. 2018 ou 2019. Que é baseado neste livro aqui. Só que eu vi que tem também, que acabou de lançar, acabou de sair no cinema, um filme com a Anne Hathaway. Outro filme também inspirado nessa história. Então, assim, não sei se vão ter diferenças nas histórias, se eles são adaptações fiéis ao livro, ou se esse novo filme há uma história diferente. Não sei, pelo que eu li da sinopse rapidinho, parece que é o mesmo filme. Tá falando ali, né, os nomes dos personagens, que aliás são diferentes daqui do livro. Aqui as protagonistas se chamam... Eu não sei nem pronunciar, gente. A história se passa na França. Uma mulher se chama Laetitia, não sei agora, e a outra é Tiffany, as duas amigas, né, as duas vizinhas. E os maridos são David e Sylvain. Também não sei se é assim. Mas enfim. Então eu vi que os nomes já dos personagens são diferentes, então não sei se vai ter mais diferença ainda na história. Eu, sinceramente, quando eu terminei de ler o livro, eu meio que pensei que tinha tudo pra ser, assim, uma boa história de um filme, sabe? Parecia mesmo um roteiro de um filme. O jeito ali da história, aquele final, gente. Tanto é que quando você vai ver o gênero do filme, ele coloca thriller e drama, né? Thriller barra drama. Enfim. Gente, vocês que pretendem ler este livro, se preparem. Porque assim, eu não posso tirar o mérito da autora. Foi uma história bem criada. Eu me surpreendi no final. Foi totalmente inesperado. Me pegou desprevenida aquele final. Aquela reviravolta final foi
totalmente inesperada. Me pegou de calça curta mesmo, assim. Eu fiquei sem reação ao final do livro. Mas foi muito bem escrito, né? Foi uma história bem escrita. Então eu acho que tem tudo pra ser um bom filme. Tô bem curiosa pra assistir tanto. Eu acho que eu vou assistir os dois, né? As duas versões, quando sair pra alguma plataforma este novo com a Anne Hathaway. E quero ver esse de 2018, que já tá disponível no Prime Video. Eu vou assistir, vou confirmar se realmente é a adaptação do livro, né? E comento com vocês o que eu achei sobre essa adaptação lá no vídeo de lidos de maio. Eu pretendo muito assistir ao filme agora, nesse mês mesmo. Queria ver hoje, né? Depois que eu terminei de ler, eu já queria assistir, mas hoje eu acho que eu não vou conseguir. Porque ainda continuamos com esse vídeo, né? Eu pretendo já iniciar a próxima leitura, porque está faltando. Lembra, eu terminei Quarta Asa com 15 horas e quase 20 minutos. Então ficou faltando 8 horas e 40 minutos, mais ou menos. Li em 5 horas e meia esse, então tá faltando em torno de 3 horas e 10 para completar as 24 horas. E eu já tenho em mente um livro aqui que, de acordo com o e-book aqui, com o Kindle, leva uma média de 3 horas e 56 minutos de leitura. Mas só para concluir, gente, eu recomendo a leitura. Recomendo que vocês leiam, porque é uma boa história, é um bom thriller, mas ele tem gatilhos e então, assim, não tem nem como eu falar quais são os gatilhos, porque aí seria um spoiler. O próprio gatilho é um spoiler da história, mas assim, não é uma história leve, gente. É uma história que carrega um certo peso e que você termina bem assim perturbada de ler, mas é um bom livro. Estou com assim, uma vontade de dar 4 estrelas, mas conto pra vocês lá no outro vídeo, porque ainda preciso pensar a respeito. Agora, o próximo livro que eu pretendo pegar pra ler, vou abrir aqui no Kindle, que como eu falei, né, tá falando que demora em média 3 horas e 56 minutos, que é um tempo aproximado do que a gente tem aqui, faltando, que é Antes que o Café Esfrie 2. E eu peguei, gente, da minha TBR de outono, né? Eu dei uma olhada ali na lista dos livros que ainda faltam eu ler. E eu vi que esse daqui poderia ser bem rapidinho, que talvez eu conseguisse ler durante esse período de 3 horas e 10. E então, acho que é uma boa escolha ler este daqui. Aqui na capa tá falando assim: novas e emocionantes viagens no tempo. Se fosse possível viajar no tempo, quem você gostaria de encontrar? É um livro da editora Valentina, do autor Toshikazu Kawaguchi. É um autor japonês. Eu li o primeiro livro, tem vlog aqui no canal. Vou deixar nos cards para quem quiser conferir o vlog. Eu chorei demais ao final, gente. Eu falei pra vocês que é pelo menos o primeiro, né? Acho que esse aqui não vai ser diferente. É um livro pra gente refletir muito sobre a vida, sobre várias coisas que importam, né, na vida. E acho que esse daqui vai ser a mesma coisa. Acho que vai me fazer chorar também. Vamos ver. Depois de uma história com esse ar carregado, com esse ar pesado que eu saí ali de instinto materno, acho que um drama, né, uma coisa assim, pode ser que seja uma coisa boa. Desde que não seja muito triste, né? Porque eu já fiquei arrasada com aquele outro livro. Mas bora lá então, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês como tá falando aqui, né? Informações sobre o e-book. Aqui, ó. O e-book tem 197 páginas e tá falando que em média leva 3 horas e 56 minutos. Então, rapidinho, acho que é uma boa escolha. Então, bora lá, vou começar e depois, ao final, eu venho contar pra vocês o que eu achei desse livro, se eu preferi o primeiro, se segue a mesma linha. Vamos ver.
concluí as 24 horas, cheguei nas 24 horas, mas não consegui terminar antes que o Café Esfrie 2 durante esse período. Eu parei aqui, ó, até deixei aberto aqui. Eu li até a página 154, 81%, então foi, assim, foi por pouco, foi por muito pouco que eu não consegui acabar, né, de ler todo o livro. Eu até pausei aqui quanto deu, né? 8 horas e 40 minutos e 50 segundos, que era o tempo que faltava, somando ao que tinha dado já que eu acabei perdendo o cronômetro, que foi pouco mais de 15 horas e 19 minutos. Então, eu pausei quando deu tempo, somando deu 24 horas, mas, mesmo assim, depois de pausar, eu concluí a leitura para vir conversar com vocês a respeito do livro, né? Porque faltava muito poucas páginas, acho que faltava em torno de 40 páginas para eu terminar o livro. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre antes que o Café Esfrie 2, antes de eu finalizar, né? De eu fazer a análise de como que foi esse vídeo lendo por 24 horas. A primeira coisa que eu preciso falar é que eu preferi muito mais o volume 1. O volume 1, eu não sei se foi porque era novidade, né? Era assim, a gente tava conhecendo como que ia ser essa coisa, essa questão do café, de como que eram as pessoas indo, voltando no tempo. A gente ainda não sabia como seria, né, isso, ou as histórias também, era tudo novidade. Eu acho que por causa disso. E esse segundo volume foi um pouco mais do primeiro, sabe? Assim, foi um pouco do mesmo. Apesar de serem histórias diferentes, né? Assim como o primeiro, são 4 histórias dentro do livro. Cada história conta a respeito de um personagem que viaja no tempo. Mas, não sei, eu acho que talvez por a gente já conhecer toda a dinâmica, acho que eu acabei não curtindo tanto. Talvez também tenha preferido as histórias do primeiro volume. Também pode ser que eu achei mais interessantes, né? Que me pegaram mais. Porque nesse daqui eu não curti tanto assim, não consegui, assim, não pegava o livro assim para continuar a ler com vontade, sabe, com curiosidade. Então, muito provavelmente é por causa disso, né? Porque eu já tinha lido o primeiro, já sabia como tudo funcionava. E dessas 4 histórias, vou até ver aqui os títulos para passar para vocês aqui no meu diário. A primeira história se chama Melhor Amigo. Aqui, um personagem volta no tempo para rever o seu melhor amigo e para tirar um peso da sua consciência a respeito da filha desse melhor amigo. A segunda história se chama Mãe e Filho. Aqui, o filho que volta no tempo para rever a sua mãe. Ele não conseguiu ir ao funeral da mãe, então ele quer, né, fazer essa viagem no tempo para revê-la e também com segundas intenções. A terceira história foi a que eu mais gostei, que se chama Os Namorados. Essa foi a história mais diferente e que foi a mais emocionante para mim nesse livro. Diferente do outro livro, que eu chorei horrores ao final do livro. Acho que principalmente no final da 4ª história, eu me emocionei demais. Como eu falei, né, antes tem vlog aqui no canal, se vocês quiserem conferir. Mas nesse daqui eu acabei não chorando, mas nessa terceira história eu enchi os olhos de lágrima. Foi o que mais mexeu comigo. Os Namorados. Não foi uma viagem para o passado, foi uma viagem que um rapaz fez para o futuro. E, gente, eu achei uma história muito triste, porque ele tinha uma doença e o médico disse que, apesar de ter uma possibilidade de reverter isso, né, dele acabar se curando, o médico deu 6 meses de vida para ele e ele queria saber como que a namorada dele ia ficar no futuro. Então ele faz essa viagem e é muito triste, gente, você parar para imaginar assim. Eu acho que é isso que mais emociona, né? Quando a gente se põe no lugar, quando a gente para pensar e traz para a realidade, né? Eu acho que fica mais emocionante, mais difícil, né, de ler uma história assim.
Muito triste. Esse daí, mas foi a melhor história das 4. E a quarta e última história se chama O Casal. E aqui um detetive volta no tempo para rever a esposa e entregar um presente que nunca tinha conseguido entregar a ela. Então essas foram as 4 histórias do livro. E eu achei interessante a forma como terminou, porque mostra que o terceiro volume já vai ter uma diferença, já vai começar com uma diferença. Porque aqui nesse livro a gente tem personagens que se repetem do livro anterior. Mas no terceiro vai haver uma modificação aí sobre quem vai começar a servir o café a partir de agora. Não vai ser a mesma pessoa. E outra coisa também é a respeito da mulher, do fantasma, né? Que fica ali sentado na mesa, para quem já leu o primeiro volume. Nesse segundo volume, a mulher continua ali, sentada na mesa, e ela precisa sair daquela cadeira para outra pessoa sentar e fazer a viagem no tempo, porque só sentada naquela cadeira é que a pessoa consegue, né, beber o café e fazer a viagem no tempo. Essa mulher continua ali, mas no finalzinho da leitura acontece uma coisa também que eu achei... Esse também foi uma coisa bonita, assim, uma coisa que mexe com a gente, assim, pode emocionar. E isso também vai ser algo diferente no terceiro volume. Vamos ver como é que vai ser. Mas então é isso, gente. Eu achei esse segundo volume bem mais fraco. Preferi muito mais o primeiro volume. Se vocês tiverem curiosidade, como eu falei, vão dar uma olhada lá no meu vlog, que eu comentei mais a respeito desse primeiro volume. E para esse segundo aqui, eu dei 3,5 estrelas, porque não consegui me prender tanto assim à história. E agora vamos ver como é que eu me saí nesse Lendo por 24 Horas, edição número 3. Deu pra perceber já que nas outras 2 edições eu me saí melhor, mas tem aquele detalhe que eu falei pra vocês, né, gente? Depende muito das edições, dos livros que eu escolho para ler no vídeo. A diagramação, a história, enfim, o formato que eu escolho ler. Se a gente parar para pensar, eu li Instinto Materno, que tem 299 páginas em e-book, e li 154 páginas do e-book de antes que o café esfrie 2. Somando esses dois aí, dá 453 páginas. Se a gente parar para pensar que eu li 453 páginas em 8 horas e 40 minutos, quase 8 horas e 41 minutos, e eu demorei para ler Quarta Asa, que tem 543. Eu demorei 15 horas e 19 minutos aproximadamente. A regra de 3 não bate aí, né? Tem uma diferença de 7 horas e uma diferença de só 90 páginas entre os dois cronômetros. Então, quer dizer, em 7 horas eu leio muito mais do que 90 páginas, né? Então, a gente tem que levar em consideração muita coisa para saber quanto tempo a gente leva para ler. Esse livro aqui, como eu mostrei para vocês, ele tem bastante texto nas páginas, né? E aqui as margens praticamente não tem margem, se você reparar. É bem fininha. Então, assim, é muita coisa escrita nas 2 páginas do livro. E não tem muito respiro entre um capítulo e outro. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui é o final do capítulo e aqui já começa o outro na página seguinte e já tem bastante coisa escrita. Então, assim, tem muita coisa escrita nesse livro, nessas 543 páginas. É muito texto. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Por isso que eu levei bastante tempo, né? Foi um dos motivos para o qual eu levei bastante tempo para concluir o livro. E os outros 2 foram na versão digital, gente. E eu tenho a impressão, sempre tenho a impressão, de que quando eu leio um livro no Kindle, eu leio mais rápido. Não sei dizer. Talvez porque aqui a gente escolhe, né, o formato que a gente quer ler, o tamanho da letra, enfim. A gente facilita um pouco pra gente, não sei. Ou talvez também é o fato de você estar com um Kindle algo mais leve na mão e só passando a página assim. Enfim, não sei dizer, mas eu tenho a impressão de que lendo pelo Kindle é sempre mais rápido.
E deu para perceber, né? Porque foram 453 páginas em 8 horas e 40 minutos. Então, se a gente parar para pensar dessa forma, 15 horas, né, nesse livro é até compreensível pela diagramação. Mas, enfim, gente, isso é só para fator curiosidade, para a gente fazer uma análise e para a gente ver também tudo que comanda ali, tudo que pode alterar o ritmo da nossa leitura, né? Tem várias coisas que podem alterar o ritmo da nossa leitura. Então agora vamos ver quantas páginas eu li nesse vídeo, né, dessas 24 horas. Foram 543 páginas de Quarta Asa, 299 páginas de Instinto Materno e 154 de Antes que o Café Esfrie 2. Dá um total de 996 páginas lidas em 24 horas. Quase eu consegui 1000 páginas. Faltou muito pouquinho para 1000 páginas. Mas assim, saio desse vídeo, gente, com um favorito, né? Eu amei Quarta Asa, como eu falei pra vocês, então valeu super a pena. E Instinto Materno ainda não sei, gente, que nota que eu vou dar. Eu tô assim, matutando por causa daquele final. Até chegar no vídeo de lidos, eu vejo a nota que eu vou dar. E o Antes que o Café Esfrie 2 foi, desses três, a leitura que eu menos curti do vídeo, em que eu avaliei com 3 estrelas e meia. Mas sempre recomendo, né, gente? Apesar da minha opinião, eu sempre recomendo que vocês leem para tirar a própria opinião sobre o livro. Se vocês já leram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês também notaram essa diferença entre o primeiro volume e o segundo. Se vocês preferiram, qual dos dois vocês preferiram. Se vocês já leram o terceiro volume e curtiram ou não curtiram, deixa tudo aqui nos comentários, vamos conversar a respeito. Se você já lê nos outros livros também, vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais um Lendo por 24 horas. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, gente.